Salve, salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje para falar de Copa do Mundo, finalmente está chegando a hora, mais uma vez a Copa do Mundo está chegando. Esse ano um pouco diferente, fora de época para muita gente, a gente está acostumado a uma Copa do Mundo geralmente em junho, julho, dessa vez vamos fazer uma Copa do Mundo em novembro, dezembro, já querendo emendar, né? Copa do Mundo, comemora o Hexa, já emenda Natal, Ano Novo, Carnaval, fazer aquela festa em 2023. Mas para isso, o Brasil tem que passar da fase de grupos e como o sorteio foi hoje, o Esquema Tático está aqui para fazer a análise dos grupos. E antes da gente começar, eu já faço o convite de sempre, né? Se inscreve no canal, deixa like no vídeo, todo aquele discurso que vocês já estão acostumados e que vocês já fizeram. E se não fizeram, aproveita para fazer agora. Bem, sem mais delongas, Greg, solta a vinheta e vamos começar. Maravilha, maravilha. Bem, como eu já falei no início do vídeo, a FIFA fez hoje o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Um sorteio um tanto quanto bizarro, não se reconhece todos os 32 times. O primeiro jogo da Copa não é o jogo que vai ter a abertura da Copa, todo um cenário bizarro da FIFA, mas para quem já acompanha o canal há um tempo, para quem já acompanha a FIFA há um tempo, sabe que não é a primeira vez que a FIFA solta uma bizarrice dessa, muito pelo contrário, isso é mais uma regra do que uma exceção. Então, não me surpreende muito que às vezes aparece alguma coisa nesse sentido, né? Mas vamos tirando as reclamações de lado, vamos falar dos grupos. Bem, vários jogadores estiveram lá, sortearam, o Cafu fez o sorteio de alguns dos times, e o sorteio ficou dessa maneira: Grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda. Grupo muito tranquilo para a Holanda, acho que um grupo que a Holanda vai acabar passeando, com certeza terminando com 9 pontos. Senegal pode ali atrapalhar, acho que Senegal às vezes até tem mais condição de passar do que o Equador. Acho que a briga vai acabar ficando entre Senegal e Equador para uma segunda vaga, e o Catar vai a passeio, né? Não tem uma equipe tão forte, não é uma equipe que tem tradição no futebol. Acho que o Catar vem forte para se tornar a segunda seleção dona da casa que cai na fase de grupos, assim como a África do Sul fez em 2010, né? Então, para mim, Holanda e Senegal seriam os meus palpites para passar. Ainda acho que Equador pode ali beliscar, mas eu coloco o Senegal um pouquinho à frente. Bem, o grupo B, também um grupo bem tranquilo, na minha opinião, né? Inglaterra, Irã, Estados Unidos e ainda um representante a ser definido. Como eu falei no início do vídeo, nem todos os 32 times estão classificados ainda, né? A gente tem casos que equipes ainda vão passar pela última fase da repescagem, e esse é o caso do grupo B, né? Que pode ser completo por País de Gales, Escócia e Ucrânia. Lembrando que Ucrânia e Escócia ainda vão jogar a sua repescagem por conta de todo o conflito no país. A seleção ucraniana não jogou a sua repescagem e o vencedor dessa partida vai enfrentar o País de Gales para definir, enfim, o último componente do grupo B. Para mim, um grupo muito tranquilo. Para a Inglaterra, principalmente, já vem com bastante pinta, é uma equipe que tem se fortalecido, não coloco tanto como uma favorita, de repente, mas para mim é uma equipe que vai acabar sobrando no grupo B, com certeza, na minha opinião, vai passar com os 9 pontos. Já o segundo lugar, eu coloco os Estados Unidos até como um favorito para passar, mas eu vejo o País de Gales um pouco com um time interessante, de repente pode ali atrapalhar, fazer um jogo mais duro, mas ainda assim não acho que os Estados Unidos ficaria de fora na segunda fase, né? Mas se é um grupo que, se por um lado é um grupo que futebolisticamente não traz tantas dúvidas, né? Pelo menos na questão geopolítica, é um grupo bastante interessante, né? Porque você tem Estados Unidos e Irã de um lado, né? Com toda uma rivalidade histórica e geopolítica envolvida, e você também tem a País de Gales e Escócia podendo integrar o grupo da Inglaterra, né? Países componentes da Grã-Bretanha, a Escócia que tem uma rivalidade histórica com a Inglaterra, né? Então, todo um contexto bem interessante aí, histórico, no grupo B, que dá aí um temperinho a mais, digamos assim, para esse grupo. E vamos para o grupo C, grupo da Argentina, que fica com Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.
Acho que é um grupo tranquilo para a Argentina também, apesar de ser um grupo que para mim é mais difícil do que o grupo A e B, ainda acho que a Argentina consegue classificar com uma certa facilidade. É importante lembrar que a Argentina está aí há quase 3 anos invicta. A última derrota da Argentina foi na Copa América para o Brasil em 2019 ainda, então já vai aí um bom tempo de invencibilidade da seleção do Scaloni. Então, para mim, é uma equipe que passa ali com uma certa tranquilidade, né? Acho que Polônia e México brigam pela segunda posição, são equipes que de repente podem até dar mais trabalho para a Argentina do que se imagina, mas para não muretar, eu coloco Argentina e Polônia como favoritos para passar em primeiro e segundo lugar no grupo, respectivamente. A Arábia Saudita não é uma equipe que tem muita tradição, não me surpreenderia, aliás, me surpreenderia que eles chegassem a pontuar de repente, né? Fazer um ponto. Acho que é uma equipe que vai a passeio no Catar e vai acabar ficando em último. Para mim, então, o grupo C passa Argentina e Polônia. Bem, grupo D, grupo da França, também um grupo que talvez seja um pouco mais complicadinho, mas ainda assim fácil para a França. Um grupo que vai ter França, Dinamarca, Tunísia e uma equipe ainda a ser definida que pode ser tanto Peru quanto Emirados Árabes e Austrália, né? São as duas equipes que vão disputar a repescagem asiática e vão cruzar com o Peru para decidir a última vaga no grupo D. Então, ainda há um espaço em aberto. Esse grupo ele pode se tornar mais difícil ou mais fácil, dependendo de quem chegar a compô-lo no final, né? Acho que se entrar o Peru, o grupo fica bem interessante com França, Peru e Dinamarca, principalmente pensando na disputa pela segunda posição do grupo. Acho que a França passa com 100% de aproveitamento, os 9 pontos, mas Peru e Dinamarca entram numa disputa interessante, né? Acho que a Dinamarca vem até mais à frente do que a seleção peruana nesse sentido, tem uma seleção mais pronta, né? Mas ainda assim o Peru tem montado seleções muito interessantes. É importante lembrar que chegou na final da Copa América em 2019, há pouco tempo atrás, e apesar de não ter feito uma eliminatória tão boa, pode se surpreender. Mas ainda nesse momento eu coloco a Dinamarca mais à frente para passar pelo segundo lugar. Isso se o Peru classificar, né? A gente ainda tem a repescagem para acontecer. Você tem uma Austrália que também monta times interessantes, mas para mim acho que ainda fica com menos chance de passar do que o Peru, né, em relação para chegar no grupo D. Vamos para o grupo E, e esse sim já é um grupo um pouco mais difícil, né? Espanha, Alemanha, Japão e mais um time a ser definido, que vai ser entre Costa Rica e Nova Zelândia. Eu acho que esse grupo tem condição até de ser considerado como, de repente, um grupo da morte, né? Você tem uma Espanha e a Alemanha, que são duas equipes campeãs do mundo, duas equipes que, de certo modo, até tentam se provar. A Espanha montando uma seleção muito forte, vindo de resultados interessantes, e você tem uma Alemanha que tenta se recuperar de um vexame de ter caído na primeira fase na Copa passada. Além deles, você tem o Japão, que também é uma equipe que é bastante interessante, acho que pode dar um jogo um pouco mais complicado. É importante lembrar que na última Copa o Japão passou de fase, por muito pouco não eliminou a Bélgica nas oitavas e fez uma eliminatória muito boa. Então é uma equipe a se observar. E Costa Rica e Nova Zelândia definindo essa última vaga, acho que a Costa Rica sai até um pouco na frente, né? Por ter uma equipe que está mais acostumada a disputar esse tipo de competição. É uma equipe que eu acho que é mais pronta do que a Nova Zelândia, melhor tecnicamente do que a Nova Zelândia. E num grupo E pode dar um tempero ainda maior, um tempero ainda mais interessante para esse grupo. Para mim, tem condição até de ser considerado, de repente, um dos grupos mais difíceis dessa fase de grupos. Bem, grupo F ficou entre Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Acho que aqui Bélgica e Croácia são os favoritos para passar. Bélgica passando em primeiro lugar. Acho que a Croácia, apesar de ter feito piorado, né, da última Copa para cá, não fez um ciclo tão bom. Acho que pode passar em segundo lugar, porque o grupo também é muito tranquilo, né? Você tem o Canadá, que volta à Copa do Mundo, tem bons nomes individuais, mas não chega a ser uma equipe que vai disputar uma vaga, e o Marrocos, que eu acho que é a mesma coisa, tem bons nomes individuais, mas que não chega a ser uma equipe que vai bater de frente com Croácia e Bélgica para uma classificação.
Para mim, acho que a Bélgica acaba passando em primeiro lugar, com a Croácia passando em segundo no grupo F. E eu vou deixar o grupo do Brasil por último, vou falar um pouco vou preferir falar do grupo H primeiro, que é o grupo de Portugal, que também é um grupo um tanto quanto complicado. Você tem Portugal, você tem Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Esse é um grupo bem problemático. Acho que Portugal não deu tanta sorte no sorteio, né? Apesar de você ter Portugal ter sido cabeça de chave, pegou um grupo bem difícil com Gana, que é uma seleção bem forte fisicamente, tem aí uma história interessante em Copas do Mundo. É importante lembrar que em 2010 a Gana por muito pouco não chegou na semifinal, tem toda aquela história da mão na bola do Suárez, enfim. É um time que pode dificultar o jogo para Portugal. Você tem o Uruguai também, que vem numa crescente, começou mal as eliminatórias, mas que veio se recuperando, conseguiu passar direto sem a repescagem no final das contas, e é uma equipe que cresce nessas competições, é uma equipe que, é importante lembrar que até eliminou Portugal na última Copa do Mundo de 18, nas oitavas, e eu vou falar que eu acho que eu coloco até o Uruguai como favorito para passar em primeiro nesse grupo, tá? E por fim você tem a Coreia do Sul, que também monta times interessantes, tem bons nomes individuais, como o Son, por exemplo. É um grupo complicado, é um grupo bem equilibrado. Ainda acho que o Uruguai e Portugal são os favoritos, mas Gana e Coreia do Sul eu acho que podem surpreender, sim. E por fim, o grupo do Brasil, deixamos o melhor por final. Estão falando por aí que é grupo G de ganhamos o Hexa, que espero que seja verdade no final das contas, né? Mas o grupo ficou com Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. É um grupo basicamente o mesmo da última Copa, né, da Rússia. O Brasil enfrentou a Suíça, enfrentou a Sérvia em 18 e enfrentou Camarões em 14. Então são equipes que o Brasil já teve jogos recentes, né? Recentes assim em Copa do Mundo. Acho que o Brasil caiu num grupo complicadinho, assim, é um grupo chato. Suíça é uma equipe complicada de se jogar. A Sérvia também não é um time fácil de se jogar contra. Não à toa chegou em primeiro lugar num grupo que, inclusive, tinha Portugal. E Camarões, apesar de ser a seleção mais fraca, também é uma equipe que pode atrapalhar, pode criar algum problema para as outras duas seleções europeias. Eu acho que o Brasil passa no grupo. Não sei se passa com 100% de aproveitamento. O jogo contra a Suíça em 18 ainda me dá uma certa dúvida de como seria o segundo jogo do Brasil. É uma equipe que se defende muito bem, que consegue fazer um ferrolho na frente da área que atrapalha o estilo de jogo do Brasil. De repente, aí um empate com a Suíça não me surpreenderia, mas acho que o Brasil passa em primeiro lugar. E aí eu coloco a Suíça como segunda posição no grupo. Como eu falei da Sérvia, que é um time interessante, que tem uma equipe que joga direitinho, mas eu acho que a Suíça está um passo à frente. Se a Sérvia tirou Portugal na fase de grupos, a Suíça também tirou a Itália. Então, são equipes ali muito parecidas, né? E também vai ser interessante ver o jogo entre essas duas equipes, que definirá a segunda posição, na minha opinião, né? Bem, pessoal, acho que é isso. A gente acabou passando sobre todos os grupos. Preferi não me aprofundar muito, fazer uma análise tão funda de cada uma das equipes. Prefiro fazer um vídeo mais rápido, só falando do que se esperar dessa primeira fase de grupos. E com certeza aí vocês acompanhando o canal vão ver mais vídeos, vão ver mais coisas, mais conteúdo a respeito da Copa do Mundo. Então, por isso é importante você se inscrever no canal, tocar a sinetinha aí da notificação, para você não perder nenhuma das surpresas que a gente está preparando esse ano de Copa do Mundo, que com certeza tem tudo para ser muito bacana. Os estádios estão muito bonitos, parece que vai ser uma Copa do Mundo que vai ter um nível técnico maior do que as outras, porque, diferente de outras Copas, não vai ser no final da temporada, mas no meio dela, então, com os jogadores no auge da sua forma física, por assim dizer, né? Então, o risco de lesão vai ser menor, o cansaço dos jogadores tende a ser menor, tem tudo para ser uma Copa muito interessante, apesar de todos os problemas que envolveram a organização da Copa do Catar, que a gente também não pode virar os olhos e falar e fingir que não existe, né? Mas, enfim, estou esperançoso, acho que o Brasil tem condições, sim, de ser campeão.
mas isso a gente vai tratar em outros vídeos mais para frente. Por enquanto, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e até mais.